E aí, rapaz? Terceiro episódio, podcast Uma Mente Brilhante. Na verdade, eu tô até, viu, Totti, impressionado com tantas pessoas boas que eu conheço, viu? Inteligentes. Trouxemos aqui no primeiro dia, no primeiro episódio, né? Na verdade, eu falo dia porque todo dia a gente grava, né? Você tem que me dar uma folga aí também, pô. Pera aí, você é doido? Todo dia eu tô gravando aqui, meu irmão, com esses meus amigos, é porque eu fico ansioso. Todo dia eu quero trazer meus amigos, meu time, porque eu só tenho amigo mente brilhante. Gravamos no primeiro dia com Kart e Thiago. Ontem gravamos com o Sandro, no segundo episódio, né? Não sei nem que dia você tá vendo isso aqui, mas foi ontem. Hoje é sexta-feira e gravamos quinta. E hoje, no terceiro dia, eu trago meu amigo aqui, irmão, parceiro, o cara que... Quando eu falo de Fábio, na verdade, assim, é o cara que quando eu não conhecia, já conhecia, porque é muito difícil você que acompanha esporte, você que acompanha a trajetória do jornalismo baiano, não conhecê-lo. Obviamente que talvez você não reconheça, porque agora ele tá mais bonito. Já era bonito, gordinho, agora emagreceu, tá mais bonito ainda, mais saudável, mas é um cara que... sempre foi muito generoso, muito humilde. Eu acho que isso é da essência mesmo. O cara não... Tem pessoas que não conseguem... Você não treina pra ser humilde. Você não treina pra ser gentil. Então, Fábio é um cara que realmente... é a essência dele e não tem jeito, meu irmão. Na antiga... A gente fazia um programa numa rádio, chamei ele. Bora, ele, bora. O cara nem... Vou ver minha agenda aqui, vou ver... O cara foi no mesmo dia, velho. No outro dia, né? E aí pronto. Mas tô aqui na frente de um cara que faz jus ao nome do podcast, Uma Mente Brilhante. Irmão, seja bem-vindo, né? Você sabe que a minha empresa, as minhas empresas são acessíveis a você. E a ideia aqui é que o povo possa te conhecer, né? Quem é Fábio realmente? As pessoas só conhecem na câmera, as pessoas só conhecem nos bastidores, na televisão. Eu quero saber agora dos bastidores, velho. Contar um pouquinho... E você, né, velho? Quem é realmente Fábio Gomes? Por que esse cara é tão, assim, carismático? O que é que tá na cabeça desse cara aí, meu irmão? Vamos entender, o povo quer entender, né? As pessoas que estão aqui no Brasil querem saber o que é que tá acontecendo com você, velho. Quem é você realmente, essa trajetória bonita aí, pra galera explicar. Irmão, seja bem-vindo a esse terceiro episódio aqui. Não poderia ser diferente se não fosse você, velho. Valeu, Gabriel. Muito obrigado. Deixar claro que a recíproca é extremamente verdadeira, né? Fico muito feliz em saber que eu consegui, ao longo da minha vida, fazer amigos e você é um desses, né? A gente costuma brincar sempre quando a gente está se falando que não importa se a gente fica uma semana, 2 meses, 3 meses sem se falar, mas o carinho quando a gente se encontra ou quando se fala, por qualquer que seja a bobagem, vai ser sempre o mesmo. E para mim é fantástico estar aqui, porque eu acompanho a sua trajetória profissional como empreendedor, como um profissional nato da área e vejo o seu crescimento. E embarquei, mesmo que de longe, nas suas loucuras, porque esse é um louco, mas é um louco fantástico. Vocês que não sabem, Gabriel é um maluco que diz assim, vamos, e é pra agora, e é isso que te faz uma mente brilhante. E é isso que te torna... esse fenômeno que você tem sido com o passar do tempo. E de longe eu acompanhei a sua montagem, a sua primeira conversa com o Totti, a sua ideia quando isso aqui ainda era um embrião. E hoje eu volto, depois de algum tempo, porque eu me lembro quando a ideia surgiu. Você tinha aqui um escritório, e aí do nada eu volto hoje e tá aqui seu estúdio montado, com uma estrutura que não deve nada a ninguém, e que vai revolucionar. Então, primeiro, já que é o portfólio de boas-vindas, é te parabenizar, te agradecer pelo convite. Estou aqui à sua disposição para a gente esclarecer qualquer coisa. Rapaz, eu podia até acabar agora esse podcast aqui, que eu tô até emocionado, ó, com esse cara falando de mim assim. Mas é isso, irmão, a gente, é como você falou, né? A gente executa. Eu acho que um dos grandes pilares de qualquer projeto, de qualquer coisa na vida é a execução. Não tem jeito. A gente costuma falar aqui que a gente não tem planejamento. Acho que até é uma falha nossa. E eu falo isso porque de fato é o que acontece. Trabalhar hoje no meu time, e eu agradeço a Deus, né? Para encontrar pessoas que realmente embarcam nisso. Porque
você não ter planejamento. Óbvio que você não tem, né, aquela falta de planejamento, mas, por exemplo, quando a gente decidiu fazer a criação do podcast, a gente não planejou, a gente não mandou, vamos fazer, o que é que tem que ser feito? Montamos toda a estrutura e tá pronto. Não tem aquela história, vou pensar e vou ver, mesmo faça. E é um conceito que a gente tem aqui de agilidade, de velocidade. E as pessoas perguntam, e se der errado? Se der errado, a gente vai consertar, não tem jeito. Mas é aquela frase que é clássica, que todo mundo sabe, todo mundo fala, o feito é melhor que o perfeito. É como se você estivesse ajustando o carro na BR, né? Mas eu vim aqui, na verdade, para poder ouvir você. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente aí quem é realmente Fábio Gomes, por que esse fenômeno na televisão, esse carisma, por que o cara decidiu ser jornalista, o que é que você vê no jornalismo, como é, irmão? Me conta essa história aí, velho. Eu resumi um pouquinho, eu tenho 34 anos hoje, o pessoal deve dizer assim, rapaz, com essa cara de acabado. 18? Não, carinha de 18. Não, mas ele diz assim, porque o pessoal diz, Fábio Gomes já tá na TV há quantos anos que eu assisto, que eu acompanho, de Rádio Sociedade. Você nasceu cada do seu aniversário, irmão? 18 de agosto de 86. 86? 86. Então, assim, o pessoal diz, mas Fábio tem tanto tempo de televisão, porque eu comecei cedo. Eu, com 17 anos, entrei na faculdade de comunicação. Na verdade, entrei na faculdade de publicidade e propaganda, né, na Jorge Amado. Cursei um ano, muito motivado por minha irmã, que eu sempre me espelhei muito. E vi que ali não era a minha. Depois de um ano estudando publicidade e propaganda, eu sabia que, embora a publicidade também seja muito da prática, eu era um cara que já sonhava em ser repórter. Mas não tinha a menor pretensão em ser repórter de TV. Você sempre teve habilidade com as câmeras, gravação, falar, apresentação de escola, você... Não, isso é o mais curioso. Eu não conhecia esse lado meu. Eu tinha vontade, mas em apresentações de escola eu era sempre o que falava menos e o que carregava o papelzinho no bolso para poder pescar na hora que eu esquecesse a fala. Mas você falava mesmo que você não estudava? Não, porque eu não conseguia, eu ficava com medo. Eu tinha vergonha. Bloqueado pra falar. Estudar a gente estuda, mas se chegava na hora assim, na frente da professora e dizia, rapaz, que negócio. E aí, na hora, tudo, acabava fluindo, mas vamos dizer assim, eu não era esse cara de decorar o texto. Entendi. Mas eu fui me descobrindo. E aí, quando eu comecei a fazer jornalismo, surgiu com 19 anos a minha primeira oportunidade, quando abri uma vaga, né, e eu concorri com vários outros para estagiário da Rádio Sociedade da Bahia. E fui. Rádio Sociedade da Bahia do Grupo Record. Do Grupo Record. E aí entrei, né, como estagiário. Nesse jeito nosso de fazer amizade, de brincar, sempre fui um... Baiano. Um baiano nato, um jovem brincalhão. Entrei e o pessoal começou a gostar. E aí, eu ainda na faculdade de comunicação, surgiu uma possibilidade de uma saída de um repórter. E aí eu disse, caramba, eu sou apenas um estagiário, o que é que eu faço? E aí aquilo que você fala. Às vezes a gente não planeja, mas as oportunidades aparecem. Sim. E a gente executa. E quando eu olhei pra lá, eu disse, rapaz, por que não eu? Tudo bem, 19 anos, eu sei que eu tenho muito que evoluir, mas por que não tentar? Por que não, né? Por que não? Esse foi o questionamento que eu fiz na época. Mas como fazer para, com 19 anos, ser escolhido para uma emissora tradicional? Diria vocês, uma das maiores emissoras de rádio. Você lembra o ano, irmão? Caramba, não vou lembrar, Gabi. 2000. Faça as contas aí. Eu com 19 anos, aí só fazer... Nasceu em 86... Pronto, 2000... 2006, afinal, eu escolhi jornalismo, não foi engenharia. Essa conta aí eu não vou conseguir fazer caber. 2006, 2007. Nessa pegada. E aí pronto, aí eu disse, rapaz, o que é que eu faço? Naquela época, existia um curso de rádio em Itabuna. Um curso que hoje em dia já não tem mais, porque esses cursos agora só mesmo mediante a formação de graduação de curso faculdade. De rádio e TV, Isso, esse curso? Exato. RDT. Isso. Aí eu fui para Itabuna, fiz esse curso com autorização da rádio e já voltei radialista. Olha aí. Então, mesmo ainda estudando jornalismo, eu já voltei capacitado para fazer rádio. Então já voltei graduado, né, com curso técnico naquela época, para atuar. E aí veio a minha primeira oportunidade. O repórter realmente saiu, teve uma outra oportunidade que eu não me lembro o que foi, mas se desligou da empresa. E aí a rádio me colocou para fazer um teste. E aí eu disse, é isso aí mesmo que eu quero. Gostou? Gostei.
E aí fui aprovado e naquela época a rádio acho que tinha 84 anos. E eu entrei pra história da rádio, eu fui, naquele período eu me tornei o repórter mais novo da história da Rádio Sociedade com contrato. Com 19 anos eu fui na história o repórter mais novo a ter um contrato assinado. Mas você foi pra fazer esporte? Ou qual era o tema que você foi fazer na rádio? É isso. Naquela época, a Rádio Sociedade tinha vários segmentos. Eu era do jornalismo e o esporte não estava vinculado ao jornalismo. Entendi. Então, lá dentro, como eu era estagiário, a gente ajudava o repórter policial. A Rádio Sociedade tinha um repórter no HGE, tinha um repórter de rua, que era o chamado repórter VHF, que era aquele cara que estava na rua para entrevistar política, eventos, trânsito, tudo. E tinha um repórter na Secretaria de Segurança Pública, que naquela época acontecia. Então eram 3 repórteres e a gente auxiliava tudo. E o repórter que saiu era o repórter de VHF, era o repórter de rua. Como era um repórter que, vamos dizer assim, era mais... Vamos dizer assim, tinha que ter mais experiência, eu não fui pra rua. Eu fui pra polícia. Eu fui pra Secretaria de Segurança Pública. E aí lá dentro a gente recebia os releases da assessoria de comunicação do Estado e a gente noticiava aquilo que acontecia de polícia. E aí eu fui, saindo de lá, fui pro HGE. O HGE é uma outra escola, porque pensa numa loucura de... Chegava uma ambulância, um SAMU, a gente tinha que sair correndo e subia para o posto da Polícia Civil que tem no hospital, e a gente meio que vira um policial, entre aspas, né? Porque a gente tem que ficar anotando tudo que acontece. Aí chega um ferido, uma queda de moto... E fora que você entra no dia a dia da polícia, né? Conhece os policiais, delegados, e, enfim, essa história toda, né? E foi exatamente assim, baseado nessa sua pergunta, que eu fui ganhando destaque. Porque eu comecei a fazer um trabalho que chamava atenção, né? Noticiava tudo, aí fui ficando inquieto. E é um trabalho que dá audiência, né? Muita. A notícia do crime, né? Do problema dá muita audiência, né? Muita audiência. E aí eu fui fazendo diferente. Eu tava lá no HGE e era inquieto. Aí eu comecei a descobrir coisas no hospital. Aí a gente começava a contar histórias. É o preso que tava algemado na maca e que fugia. E na calada da noite aconteciam coisas. A briga de um vigilante com a enfermeira. E aí eu fui descobrindo muita coisa do ambiente que muita gente não sabia. Rapaz. E aí o repórter tem um pouco de fofoqueiro, né? A gente tem o lado investigativo e aí quando a gente sabia, a gente ia e noticiava. E isso passava na TV, na rádio? Isso era no rádio. E todo mundo deveria gostar, né? Porque é bastidor e tudo que é bastidor, que o cara, na verdade, o ouvinte ou o espectador, telespectador, ele não tem acesso a essas informações, acaba que vira algo... É como eu falei com o Sandro ontem, tipo o quadro do Falha Nossa, né? O cara, como é que isso acontece, né? Coisa surpreendente, né? Isso é tão verdade que, desculpem os amigos, mas a gente tem que dizer, os amigos de outras redações, a gente passou a ser ouvido por todas as emissoras. Sério? Porque quando saía de lá, dizia, pô, a Rádio Sociedade é sempre a primeira. Porque quando chegava, era imediato, eu abria a salinha da rádio, subia, pegava o detalhe e na mesma hora eu dizia, olha, avisa o apresentador aí que eu quero entrar. Aí o apresentador já chamava, dizia, e a gente contava em primeira mão. Então, as outras rádios, as TVs, elas se pautavam por nós da Rádio Sociedade, porque a gente tinha uma sala lá. É incrível. E aí toda hora o telefone tocava. Ah, porque aqui é fulaninho da Record, é fulaninho da TV Aratu, é fulaninho da TV Bahia, me ajude aqui. Chegou aí agora, eu disse, rapaz, daí eu, no meu jeito, eu sempre ajudava, nunca tive essa bobagem. Até porque eu acho que a rivalidade tem que ser a rivalidade sadia das emissoras, nunca dos profissionais. É porque também a rivalidade, as pessoas acabam confundindo muita coisa, né? Você não é rival do outro, você tá competindo com você ser melhor todo dia, né? Então quem é o destaque? Fábio. Pô, Fábio sempre vai ser o destaque, velho. O que chegar depois, e é tão verdade isso que você tá falando, do querer ajudar, que as pessoas, elas não entendem que se você entrega mais, você vira referência e todo mundo vai querer realmente falar com você, né? Acontecia muito disso, né? Eu fico muito triste, Gabriel, porque assim, até te contei quando eu dei a entrevista pra você na rádio, que foi um fato que me marcou muito. E eu acho que isso me fez ser diferente. Porque antes de entrar na Rádio Sociedade, eu já fazia, mesmo sendo estagiário, um freelance de uma transmissão esportiva pela Rádio Vox. A Rádio Vox funcionava em Muritiba. Na época, ela era do pai de um amigo meu. E ele tinha uma equipe de esportes lá. E aí mesmo, a gente sabe que isso acontece muito, mesmo sem eu ter DRT ainda,
como estagiário, eu ia para campo e fazia transmissão. E eu não esqueço nunca, eu te contei isso e preciso contar aqui no podcast para quem tá acompanhando, eu sei que são milhares de pessoas acompanhando aí. E isso nunca saiu da minha cabeça. Não digo que não é que eu fiquei amargurado, mas me fez aprender. Eu me lembro que eu cheguei no estádio de Pituaçu, era um jogo do Bahia, e eu perdido. Era a minha primeira transmissão, não sabia para onde ia. Um garoto de 19 anos com a função de levar para o público de Muritiba e do Recôncavo Baiano a transmissão de um jogo. E lá estava, eu cheguei lá encantado, eram vários profissionais de rádio que eu queria estar ao lado, profissionais de TV que eu não conhecia, e exaltava e dizia assim, gente, olha, eu tô aqui perto desse e daquele. E aí encontrei um repórter de TV, da Record. E aí encontrei ele e disse assim, pô, irmão, boa tarde. Ele olhou pra mim e balançou a cabeça. Eu, insistente, né? Aquele cara que tá começando, eu disse, amigo, me ajude. Onde é que eu pego a escalação? Me passa a escalação do Bahia, por favor. Ele virou pra mim, ele com o papel na mão com a escalação, e ele tava fora do ar, né? Ele tava com o papel, ele disse, a escalação você pega lá. E aí apontou assim um ar de pedância e disse, vá ali e pegue. Rapaz, isso mexeu comigo. Que pense assim, que até pra eu fazer o jogo foi difícil. Que eu disse, aquele cara que eu admirava me tratou desse jeito. Por quê? Pra quê? Sem pé nem cabeça. Não justificava aquilo. Não tinha porquê. Não tinha porquê ele ter feito isso comigo. E eu fui extremamente educado, praticamente como fã. Eu tava ali como fã, não tava como um colega de emissora. É horrível isso, velho. E aquilo ali me fez mal. E eu jurei pra mim mesmo que eu seria diferente. E hoje, né, inclusive, tem um exemplo muito, muito claro, que a gente tá perdendo uma repórter lá na TV, que tá perdendo assim, em bom sentido, a Tainá, ela tá saindo da TV Aratu, aceitou o convite pra ir pra Record, e provavelmente vai surgir uma vaga. E tem um repórter que tá lá pra fazer a Copa do Nordeste, que é o Ramon Lisboa. E eu disse a Ramon, ele é testemunha, quando ele estiver ouvindo, ele vai saber que é verdade. Eu disse, Ramon, eu vou no chefe hoje e vou pedir a sua contratação, não tenho moral nenhuma. Não significa que você vai ser contratado não, mas por que não indicar? Porque eu já estive no papel que o Ramon tava. E às vezes a gente só precisa de uma oportunidade, de alguém que diga assim pro chefe, rapaz, aquele cara ali tá fazendo um bom trabalho. Ele merece estar na posição que eu estou. E eu fiz isso. Sabe o que acontece, Fábio? Eu vou te falar. As pessoas ainda, elas precisam entender quem elas são. Então, quando elas não conseguem... É uma opinião minha, não estou dizendo que isso é verdade, e longe de mim aqui trazer essa informação como verdade. Mas muitas pessoas, elas estão amarguradas na vida, elas estão frustradas. E elas acham que menosprezar o outro é vantagem para ela. Então, é tipo, eu tenho um problema, e quem é esse cara para eu ajudar? É como, basicamente, meu irmão, se lenha aí, porque eu também tô lenhado em casa, mas ele tá lenhado com outra coisa, velho. É o casamento, é a esposa que traiu, é o filho que tá doente. Meu irmão, você não tem nada a ver com isso. Então, quem se garante não tem medo do outro. Então, é basicamente o cara que não consegue se garantir, ele acha que precisa diminuir o outro pra se sentir útil. E tá tudo bem, velho, mas não tá tudo bem pra ele. Ele sabe que no final ele não vai ser feliz com aquilo. Então, as pessoas não conseguem revelar a sua verdadeira identidade, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, pô. Eu tô mal, mas eu tô mal. O cara não tem nada a ver com isso. Então, e outra, as pessoas acham que quando elas indicam ou referenciam alguém, ele tem medo daquilo que vai acontecer, mas pô, você não precisa fazer isso, pô. Você sabe qual é o seu papel, você sabe. E se a TV, porventura, achar que ela foi melhor que você vai pra outra, pô. Mas o ser humano lidar com isso aí é muito difícil, né, velho? Mas a vida é engraçada. Inclusive, falando nisso de oportunidades, o Raoni, né, que hoje tá muito bem na TVE, ele é um exemplo de... Depois que ele saiu da TV Aratu, que foi pra TVE, assumiu o jornal lá, ele deixou muito bem claro isso. Ele fez um agradecimento pra mim, que eu fui o primeiro também, não a abrir portas na TV, não é isso, mas de dizer a ele, Raoni, eu já apresentador do No Campo do 4, eu disse, eu vou precisar me ausentar e quem vai apresentar é você. Então, assim, eu não me incomodo em dar oportunidades. Eu não tô preocupado porque, Gabriel vai apresentar o programa que eu faço e pode tomar meu lugar, sabe? Eu acho que o mercado tem espaço para todo mundo e não sou eu que vou ditar normas ou regras ou dizer quem é melhor, quem é pior. E o que eu acho engraçado, Gabi, disso tudo, porque eu preciso dizer, né? O pessoal fica dizendo assim, o Fábio tá dizendo, mas eu me vinguei.
Eu me vinguei desse rapaz. Hoje eu falo com ele, gente. Eu só não sei se eu vou. Daqui até o final, talvez eu cite o nome dele. Porque talvez ele nem saiba, né? O que ele fez pra mim na época. Sim. Mas eu me vinguei, porque depois que eu cheguei na Record, porque daqui a pouco a gente vai chegar lá, eu passei a ser repórter da Record, eu fui colega dele, ele ainda estava lá. Tô doido pra saber quem é esse cara. Você não falou o nome dele, depois você me fala. Tô doido pra saber. E uma vez ele chegou no jogo, né? Me encontrou. E ele disse, Fábio, pô, cheguei atrasado. Me passa a escalação aí. Aí eu me lembrei. Toma! Aí eu disse, irmão, a escalação você pega lá. Toma! Ele ficou sem entender nada, nunca me perguntou por quê. Aí eu dei as costas, dei risada comigo mesmo, mas me vinguei. Porque eu precisava, ele precisava entender, talvez uma reflexão dele, eu não tinha que dizer nada a ele, porque eu acho que o erro tá de cada um. Eu não tenho que ensinar nada a ele, entendeu? Seu, meu, vai lá, viu? Vai lá, ó no posto de piranga. Vai lá no posto de piranga e pegue. E assim, pra mim que tava começando, mexeu muito comigo. Na verdade, ele ativa, né? Ele foi um ativador no seu despertar positivo. Ainda bem que você usou pro positivo. Foi o gatilho, né? É um ativacional, né? Mas que bom que você usou isso pra poder colocar energia em coisas boas. Tem gente que usa isso pra poder repassar, né? Você vê a importância do exemplo, né? Seu filho, se você ensinar pra ele que se ele fizer desse jeito, ele vai transmitir aquilo, vai virando uma corrente do mal, né? Marisa Monte tem uma música que é muito linda que ela fala, gentileza gera gentileza. Então, se você for um cara que não trava, por exemplo, eu costumo dizer, você tá no supermercado, e aí, seja lá qual for o motivo, você dá uma passagem pra alguém, e a pessoa não te agradece, tá tudo bem, você fez sua parte, pô. Então, mas o ideal é que você possa fazer aquilo para que ela possa fazer com outra pessoa, para que ela possa fazer com outra pessoa e as coisas possam fluir. Porque a gente falou essa frase lá de Martin Luther King, porque não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa abrir a boca e dizer, não, velho, tá errado isso aí. Eu sempre digo, viu, Fábio, hoje, depois que a gente vai se revelando, que a gente busca saber quem é você, porque eu acho que as pessoas precisam de um tempo para se descobrirem. Você fez publicidade e propaganda, não deu certo, você olhou. Inclusive, eu também tive essa mesma coisa que você. Fiz faculdade de Direito na época, porque eu queria ser... Eu vi o repórter policial, acho que era você, Marcelo Castro. Meu irmão, eu quero ser polícia também, quero ser justiceiro. Depois eu vi que não dava pra mim, porque eu falei, meu irmão, não dá pra mim. Mas a gente vai se inspirando em algumas coisas da vida, e depois a gente acaba... vendo que não era aquilo, até você se descobrir. Mas quando você se descobre, você não precisa ficar aquela guerra maldosa, né? Você vai competir pra você ser melhor que você mesmo. Você fala, pô, esse cara tá indo aqui, eu preciso ir também, véio. Tá fazendo, eu preciso fazer também. Mas sempre com aquela competição de você ser melhor que você mesmo. Então, as pessoas que estão ouvindo esse podcast precisam aprender isso. A competição não é com o outro. E se for com o outro, que o outro não saiba. Porque eu sou competidor. Eu olho pra um cara que é dono de restaurante e falo, esse cara tá fazendo o quê, velho? O que esse cara tá fazendo? Eu vou fazer também, nem que ele precisa saber disso. Eu olho, inspiro. Eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu tô na academia. Se eu tô na academia e tem um cara do meu lado correndo mais que eu vou correr mais que ele, velho. Meu irmão, eu sou psicopata pra esse negócio. Mas ele não precisa saber disso pra não gerar uma ira no cara. Eu falo que eu preciso me superar. Se tem alguém fazendo, eu preciso fazer isso também. Como inspiração, não como inveja, não como nada, né? Exatamente. E voltando, né, até a questão da Rádio Sociedade, para poder a gente falar um pouco mais dessa trajetória, e aí eu fui me estabelecendo. Foi quando eu conheci Zé Eduardo Bocão. Rapaz, eu quero trazer esse cara aqui, velho. Rapaz, eu quero trazer esse cara aqui. E ele é uma figura, assim, fantástica. Pelo menos para mim. Tem muita gente, lógico que na vida você vai encontrar muitos que detestam Fábio Gomes, que detestam Gabriel, que odeiam Zé Eduardo, e outros que faz parte, a gente não consegue agradar a todos. Mas eu cheguei na Rádio Sociedade antes de Zé. E aí, cheguei antes de Zé Eduardo, e quando ele entrou, né, na Rádio Sociedade eu já tava lá. E já tinha começado a fazer matérias policiais pro rádio. Eu já tava tão assim, né, empolgado, menino novo, que comecei a entrevistar bandidos no rádio. E aí ia pras delegacias, que naquela época era muito comum, e aí chegava lá com o delegado deixava a gente entrevistar o preso, e aí a gente entrava na carceragem, e aí falava do problema na carceragem, até que um dia, né, não sei se Zé vai lembrar disso, mas Zé Eduardo entrou no Balanço Geral, né, pra poder
fazer o programa lá da rádio. E entro eu ao vivo do subúrbio ferroviário, acompanhando uma operação policial com o Deraldo Damasceno. Sim. Que depois entrou na vida pública e tal. Deputado, né? E que foi muito por conta do trabalho que a gente de emissora fez com ele. Você já fez o marketing dele, né? Promoveu ele. Indiretamente, né? Porque, assim, tiveram muitos profissionais da nossa área que trabalharam diretamente também, depois que ele resolveu se candidatar, que eu nunca tive nada com ele. Apenas o trabalho profissional que elevou a nível dele. Inclusive, tem um vídeo meu que circula há vários anos aí, que volta e meia vem, que é um preso ameaçando ele, dizendo que se eu encontrar o delegado na rua é bala e fogo. Eu, na época, repórter de TV já, por Zé Eduardo, e ele fala isso. E aí, o que eu quero dizer? Que quando eu conheci Zé Eduardo lá, nessa operação pela rádio, a Zé Eduardo ficou encantado que eu fui o primeiro repórter da rádio baiana a fazer um tiroteio ao vivo no rádio. Então você para e pensa, a Rádio Sociedade com sua programação interrompe, vamos agora com Fábio Gomes, repórter de VHF que tá no subúrbio ferroviário. Entre Zé Eduardo, olha só, a gente tá acompanhando a operação policial aqui, 5ª Delegacia, no subúrbio Piripiri, recebeu informação de tráfico, daqui a pouco, tiro pra lá, tiro pra cá. Meu Deus do céu, tô me sentindo na operação. E você agora, de casa, imagina você com fone e o cara, rapaz, no rádio. Porque na TV você pelo menos tá ali com as imagens, mas no rádio você só ouve os pipocos, Zé Eduardo gritava do outro lado, meu Deus, o que é isso, o que é isso? E a gente entrevistando o delegado. Desbravador e a gente operação, lá, né? E a gente lá, acompanhando e dizer, rapaz, eu preciso levar esse menino pra TV. E aí foi quando surgiu o primeiro convite. Mas era Se Liga Bocão já? Não, Balanço Geral. Era né? Se Liga Bocão. Balanço Geral era na rádio. Mas Se Liga Bocão começou na TV, era Na TV era tu. Se Liga Bocão. Mas não era do meu tempo. Você conheceu um repórter chamado... Era tipo um senhor engraçado, né? Como era o nome Zebim. dele? Zebim. Sim, conheci. Conheceu, né? Eu já vi que a experiência não foi boa, né? Não, na verdade é o seguinte, eu não tive... Rapaz, é bom você trazer podcast que você fala tudo, meu irmão. Aqui é pra você falar tudo, pra não, contar claro. mesmo. E é importante, assim, eu não tive nenhum problema com o Zebim. Nenhum. Mas eu não concordava com algumas maneiras dele de lidar com as pessoas na rua, sabe? Entendi. Eu não tô falando com o público. Ele tinha o público dele, fala com a gente, com Sei. profissionais. De chegar assim, às vezes, ele tava pela TV Aratu, a gente já tava pela Record, no mesmo local, e aí ele tinha mania de entrar no ar e dizer, porque eu sou Zebim, e passava na frente da câmera, e fazia de tudo pra meio que, sabe, aparecer demais. Tipo, o Roberto Marinho. Nessa pegada. E assim, eu não sou assim, sabe? Eu não sou assim. Nem precisa. E não é rapaz. isso. Então assim, eu nunca tive nenhum problema com ele, respeito muito. Acho que Zebim foi um profissional que marcou o mercado. Ele tem a história dele, precisa ser respeitado. Sim. Por tudo que ele fez, por tudo que ele construiu. Mas eu preciso falar, porque se você me perguntar, eu não sei mentir. Então se me perguntar, você é amigo do Zebim? Não. Você fala com o Zebim? Não. Você sabe onde ele tá? Não sei. Desejo toda a felicidade do mundo pra ele, porque digo, não tive nenhum problema com ele e nunca teria, porque não é do meu feitio, né, de discutir, de falar mal, de nada disso. Assim, apenas a gente tinha, talvez a gente não, mas eu tinha divergência com a forma dele lidar com determinados assuntos. Entendi. Era só e somente isso, entendeu? Então, foi assim que eu cheguei na Record. Dessa maneira, fazendo polícia. Você tocou no ponto do Marcelo Castro, né? Que eu sei também que é seu amigo. E muita gente acha... Inclusive, ele vem aqui, viu? Fantástico. Gravar. Fantástico. Muita gente acha e sempre achou que existia algum tipo de rivalidade com o Marcelo. De jeito nenhum. Mas Marcelo... acho que não, ele fala muito bem de você. Mas é isso, o Marcelo é meu amigo. Mas as pessoas acham, talvez, por serem emissoras diferentes... Não, mas vou te falar o que é. As pessoas acham que por não tá... cria aquele arquétipo, né, velho, do cara, que, meu Deus, aquele cara intocável, aquele cara inacessível. E eles sempre vão... A tribo, né? Então, a tribo de Fábio Gomes, a tribo de Marcelo Castro, a tribo de Zé Eduardo. Então, acho que são coisas divergentes e nem precisa ser. São coisas... Estamos juntos aqui, pô, fazendo a mesma coisa. Eu me inspiro em você, né? Basicamente é isso, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E Marcelo foi meu estagiário. Olha aí. Porque quando o Marcelo comeu, meu estagiário é brincadeira que a gente faz, né? Ele, na verdade, por ser mais novo que eu, ele entrou pra ser estagiário da Record, que ele também foi da Rádio Sociedade, se eu não me engano, mas eu já era repórter. Entendi. Então, assim, eu sou de uma época de Zé Eduardo do Se Liga Bocão, que os repórteres eram eu, Liana Cardoso,
né, do Bafafá, que marcou muito. Olha o Bafafá, olha o Ah, Bafafá. sei que é, mano. Tá chegando lá. Meu Deus do céu. E João Calil, que sempre foi, né, um cara fantástico pra Zé Eduardo, que depois virou o personagem Mão Branca. Sim. E fez várias e várias coisas, e hoje ainda comenta, o helicóptero sobe, é ele lá que faz a voz no estúdio de Zé. É mesmo. E aí depois que eu saí, se eu não me engano, o Marcelo entrou o Gomes Nascimento também, antes de virar Balanço Geral. Sim. E nós fomos os primeiros do Se Liga Bocão da era Record, né? A safra, né? Vem as safras, né? Isso. Bons repórteres. Tem uma safra nova também agora aí de muita gente boa, né? Muita. Muita gente boa. Dinho é um desses caras Sim. novos, que eu digo em TV, né? Porque Dinho é um profissional fantástico, completo. Eu sou fã de Dinho. Acho que o céu é o limite pra um cara. Pra um cara daquele fantástico. E ele deve estar até no ar, né? Agora, né? Mas... Ele tá na sua Salvador, né? Isso. Dinho Júnior. Rapaz, o menino ele é brother demais, velho. E é inteligentíssimo. É uma mente brilhante, né? E eu tenho certeza que é um cara que vai marcar. Vou gravar muito. de novo aqui, Totti. Pode botar. Fala de Dinho Júnior aí, Fábio. Dinho Júnior. Eu tava falando que dessa nova geração de TV, porque ele é um profissional nato, né, da comunicação, dessa nova geração, o cara que eu mais aposto. É um cara que eu sou fã. Ele é uma mente brilhante. É um cara que tem tudo pra crescer. O céu é o limite pra ele. E ele sabe disso, porque eu já disse isso pra ele várias vezes. Apresentou no Campo do 4, quando eu tava em Fortaleza. Olha aí, velho. E eu deposito todas as minhas fichas pra ele. Ele só tem um defeito, né? Que agora ele manda na rádio, mas ainda não me chamou pra trabalhar com ele. Mas fora isso... Rapaz, velho. Dinho Júnior realmente é uma safra nova. E ele fala, né? Deixa eu mandar um áudio pra ele aqui. Ó, irmão, como é que você tá? Fábio Gomes só fala de você aqui na rádio, viu? Quero ver que dia você vem aqui gravar um podcast com a gente. Um abraço, irmão. Deus abençoe. A safra, a autenticidade, né? E é isso muito bom. Eu vejo isso muito em você também. A autenticidade, a espontaneidade pra poder fazer as coisas acontecerem, né? Então, é isso, velho. Eu queria que você falasse um pouquinho agora como essa questão... muitas pessoas hoje no mercado digital, eu sei que você é um cara, apesar de ser um cara front, às vezes você é um cara low profile. Eu vejo que você não gosta muito de expor na internet. Eu acho que você é aquele cara mais familiar. Eu vejo que quando você posta são seus filhos, sua esposa, né? Às vezes é comida, né? Que eu vejo que você recebe um bocado, né? Recebe um bocado de comida aí. Como é lidar com isso, irmão? Como é lidar com... Você tem o telefone do Mali Mari aí pra poder eu pedir hoje? Você Mali Mari acessa pra você direto, pô. Você pode pedir o que você quiser aí. Como é lidar com a questão eu não vou dizer aquela fama, mas a fama, o assédio, como é que você lida com as pessoas no seu dia a dia, né? Como é isso, o pedir as pessoas favor, como é o Fábio... como é que você reage a isso, né? Se você acha, é muito chato, é muito ruim, como é que você vê isso? Eu tive alguns momentos, eu preciso separar. Você tocou no ponto certo, que até pouco tempo atrás eu não tinha Instagram, eu nunca fui de Orkut, Facebook, então eu não acompanhei, e eu acho que esse foi um grande defeito da minha vida, porque eu comecei a aparecer nas redes sociais muito que recente e por pressão da esposa. Porque ela sempre gostou e ela dizia, rapaz, por que você não tem? Porque eu nunca tive, vontade mesmo de estar ali expondo. Nada a ver com o público ou com dificuldade de lidar com as pessoas. Simplesmente porque talvez eu não me permitisse viver o novo. Ou talvez porque naquele momento eu nunca tivesse saco pra estar pegando o meu celular e estar falando. Né? Porque a nossa vida já é se expor todos os dias. Seja no rádio, seja na TV. E eu tinha que entender que aquilo ali tem que fazer um processo, tem que ser um processo geral, do dia a dia, mesmo eu estando em casa, eu posso estar trabalhando, porque eu tenho que trabalhar a minha imagem. Sim. Eu vivo, de certa forma, da minha imagem. E esse foi um grande defeito, e ainda é uma grande dificuldade e um grande desafio, viu, Totti? Tá faltando você, Totti. E um grande desafio para trabalhar isso. Porque eu sei que é um potencial. As pessoas da minha área, elas vivenciam isso com facilidade. E eu sei que os assuntos, principalmente os assuntos que eu cuido hoje, que são, por exemplo, matérias policiais e esportivas, elas têm um peso muito grande de interesse das pessoas. Um engajamento. Um engajamento. Esse é o termo que eu preciso aprender e que tem que fazer parte da minha vida. E é só mesmo a prática, sabe, Gabi? De você acordar todo dia e dizer, poxa, se eu tô ali na TV, todo dia eu tô fazendo uma matéria, um homicídio, uma chacina, um cara que foi preso, uma operação da polícia ou da guarda municipal.
Se todo dia eu tenho capacidade de pegar o microfone da emissora e estar transmitindo, eu posso pegar 30 segundos da minha vida e com o celular começar a gravar e fazer um stories. Na verdade, inspirar outras pessoas. Exato. Né? E chama atenção. E olha como é um link importante. Porque se eu chego de manhã, o programa vai ao Ronda às 12h50. Se eu tô ali de manhã, 8 horas da manhã, com um assunto relevante, e eu faço uma chamada, o cara vai dizer, rapaz, eu vou assistir o programa. Então ainda é uma chamada pra emissora. É um CTA. Exato. No marketing digital chama CTA, né, Sócrates? É um call to action. Então, uma chamada pra ação. Aprenda isso. Eu tô te ensinando, eu aprendi nesse instante aqui também. Rapaz, call fantástico. to action. Então, Sócrates, eu não vou cobrar mais Totti, que Totti é enrolado. Eu vou ligar pra você, Totti. Pode falar desse menino aí, Sócrates. Pode falar aí, velho. Porque realmente é um negócio muito bom. Mas é isso, velho. O mercado, ele é digital, né? Como que você vê hoje, irmão, na TV, esse novo cenário, né? Esse novo mercado? Como que a TV... a TV que eu falo não especificamente que você trabalha, mas o mercado... como é que fala? Fonográfico de entretenimento, né? Essa questão do digital. Como é que você vê a adaptação da TV ao cenário? Por que eu falo isso para você? Muitas empresas hoje, elas não investem tão no marketing da televisão quanto elas investem hoje em Facebook, nas plataformas digitais de um modo geral, né? Como que você vê a adaptação da TV a esse novo formato de mídia, esse novo formato de marketing? Qual é a visão que você tem sobre isso? Eu entendo que as emissoras já percebem isso que você citou, né? É nítido que os grandes investidores, para você ter noção, você como empreendedor sabe, mas quem está do outro lado talvez não tenha conhecimento, para você como empresa fazer um investimento em TV alguns anos atrás, você não gastava menos do que 30, 40, 50, 100 mil, 150 mil para poder fazer um anúncio em TV. Então você sabe que o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ele não tinha a menor condição de gastar isso para fazer um anúncio em emissora. E baseado nessa nova mídia, né, nas redes sociais, no YouTube, nas plataformas, nos influenciadores, se tornou mais acessível e com resultados que tem acontecido. Então entendo eu, né, que as emissoras preocupadas com isso sabem que nós repórteres, comunicadores, apresentadores, temos esse potencial de fazer, de repente, uma venda casada para a própria emissora. Entendi. Porque, pare e pense. Se eu, como comunicador, arrasto, 1.000 pessoas, tem 1.000 pessoas na rua que gostam do meu trabalho. É muito mais fácil você pegar o Malimari, sabendo que essas 1.000 pessoas fazem parte do seu público-alvo. Sim. E aí você vai pegar essas 1.000 pessoas e dizer, rapaz, vou investir, mas quero também a mídia social, a rede social do Fábio. Então acho que é uma preocupação, porque as emissoras elas precisam entender, como tem se preocupado com isso, que é um fato que chama a atenção e que pode ser rentável, já que a gente não consegue mais vender comerciais de 50, de 100 mil, tirando aquelas grandes empresas, né, cervejarias, sim, multinacionais, que ainda vão ter o dinheiro para poder investir em grandes campanhas. Você sabe que, eu não vou te falar o valor preciso, mas foram mais de 50 milhões que a McDonald's colocou no Big Brother. Eles podem, mas as outras empresas, as pequenas, não podem, nem nas cotas minis, porque a gente está falando aí de uma cota master, vamos dizer assim, de 50 milhões. Mas ninguém tira. Imagine, Gabriel, que hoje, no mercado, pelo que a gente tem vivenciado, pelo que eu conheço de amigos empreendedores, nesse período de pandemia, o cara tá difícil de tirar R$500. É mesmo. R$1.000 que seja para poder você investir. Então é importante que as emissoras fiquem atentas a isso, porque nós, comunicadores, somos a cara da emissora. Existem algumas emissoras que sempre entenderam, por isso que hoje estão passando dificuldade, que sempre entenderam que, vou falar da Rede Globo, sim, no geral, não estou falando da TV Bahia, mas a Globo no geral, que a marca Globo sempre teve que ser maior do que os profissionais. E eu não acho que isso seja errado, acho que você tem que valorizar a sua marca, mas você tem que entender que aquele comunicador que está ali, se ele cresce, se ele ganha espaço, ele é o cara que vai trazer um benefício para vocês. Entendi. E a Globo, durante muito tempo, não deixava isso acontecer. Por exemplo, se Gabriel tiver, de repente, aparecendo mais do que o Jornal Nacional, é melhor tirar Gabriel
do que entender que Gabriel pode trazer dinheiro para cá. Entendi. E o reflexo disso tá sendo na audiência. Hoje, a Record, pelo investimento que fez e por ter potencializado grandes fenômenos, e aí eu venho pro cenário local como o Zé Eduardo, Sim. e venho pro cenário local como Casemiro Neto, veja que Casemiro na TV Bahia, ele sempre foi um excelente profissional, mas nunca foi o Casemiro popular que é hoje. Sim. Que é hoje que eu digo que ele já tem anos na TV Aratu, mas que é o Casemiro depois que veio pra TV Aratu. Entendi. Então foi dado um espaço de crescimento e ganha todo mundo. Agora também, Fábio, a gente observa que isso vai muito do comunicador, né? Por que eu te falo isso? Porque a gente também tem um exemplo lá na sua rádio, Darino Senna. Darino é um bom comunicador. Mas ele era um comunicador melhor, eu acho, e não estou dizendo que isso é válido, na TV Bahia. Por que isso eu falo? Porque o programa não durou muito tempo, né? Eu não lembro o nome do programa que ele fazia. Tudo novo. Ficou no acho que 3 a 4 anos. 3 a 4 anos. Então, aí você vê, Casemiro saiu da TV Bahia também e foi pra TV Aratu e tá aí até hoje, vai fazer seus 10 anos aí por baixo. E Darino também não conseguiu ficar, porque talvez ele não engajou, né? Tem muito disso também, você fazer um formato de programa que não comunica, que você não consegue se adaptar, né? Tem, mas nesse caso específico, né, conhecendo o Darino, conhecendo o trabalho de perto, eu acho que a questão aí, não, pela análise que você fez, não tá na questão do profissional. A verdade é, Darino naquela época era um profissional, como ainda é, porque não deixou de ser, um profissional do esporte. Sim. Um cara que estava vinculado ao comentário de esporte, de transmissões esportivas, e ele era fantástico nisso. Foi para um desafio que, para mim, ele foi muito bem. Não acho que ele tenha sido mal. Mas, às vezes, o consumidor... Não, mas é isso. Eu tô falando... Não, e assim, só para você entender onde eu quero chegar também. E aí eu vou para a crítica, de repente, do formato. Na TV, no nosso meio, não existe nada novo. E o nome por si só já sugeria isso. A sugestão de tudo novo. O que é novo? Na verdade, eu acho que novo era a ida dele para esse formato de programa, né? Pronto. Mas imagine o desafio de você de segunda a sexta-feira, e eu sei que você tem esse desafio, porque você tem que estar aqui, você tem uma equipe de mentes brilhantes aqui, e todo dia na sua rede social, pro Mali ter esse engajamento, você busca algo novo. Sim. Mas você sabe que isso é difícil. É pegar o básico e transformar como novo, né? E tentar adequar. Sim. É você pegar, de repente, aquilo que existe e você trazer para a sua forma de pensar e fazer com que o consumidor se interesse. E na TV, gente, isso é difícil demais. Não é que a estratégia, não é que a TV Aratu errou, não é que Darino errou, é que foi um desafio. E eu não vou dizer que o desafio deu errado. Deu certo até onde tinha que dar. Entendi. Mas acho que... Teve prazo de validade. Isso, né? Mas naquele momento, o tudo novo é muito difícil. É muito difícil você ter o novo na TV. Entendi. Ainda mais quando o seu público quer consumir, de repente, o velho. E aí eu vou pro início. Você lembra que você disse agora há pouco que o povo gosta de consumir tragédia. Sim. O povo gosta de consumir violência. O povo gosta de ver a briga. Gente, isso está comprovado em números. Eu fico triste. Eu não fico feliz em dizer isso. Não é uma constatação de dizer que, Fábio, não tô vibrando com isso. Mas é o que o povo gosta de ver se estiver passando ali a feira literária da TV Bahia e aparecer Sócrates, né, e Totti puxando o cabelo um do outro, o povo vai mudar e vai ver isso aí. Você sabe que isso é uma explicação histórica e científica, né? Isso chama-se viés de negatividade. Por que isso? Porque nos nossos antepassados, a gente sempre lutou pela sobrevivência. Então, a vida sempre, em todos os aspectos, ela é muito difícil. Então, quando você enxerga algo que é uma tragédia, você assiste simplesmente com um objetivo, se blindar daquilo. Então, por que esse viés de negatividade, a pessoa fica tão sedenta por aquilo? Simplesmente para que ela entende que precisa sobreviver. Mas, o mundo mudou. As pessoas não conseguem ter isso, mas isso está impregnado porque
as pessoas que viveram 6 mil, 7 mil, 10 mil anos atrás é a nossa ascendência, né? Então são as pessoas que criaram isso em nós. Porque antigamente, meu irmão, quem ficava olhando pro céu, olhando pro teto, olhando pra lua, olhando pro pôr do sol, tomava pau de elefante, de cobra, de leão, de tudo. Então a gente ativa qualquer modo na nossa vida, o modo sobrevivência. Então é por isso que esse viés de negatividade é tão impregnado hoje na sociedade. Por isso que o Balanço Geral, o programa que tem mais audiência, é tiro, porrada e bomba. E é isso que as coisas acontecem. Mas eu queria te falar um negócio, te perguntar. Eu sei que a gente tá falando sobre a sua profissão, porque de fato esse é o tema, né? Comunicador, para as pessoas possam, quem quer ser repórter tem que realmente ouvir. Às vezes a gente fica muito preocupado com essa segurança, né, de vocês. Vocês que são repórter da polícia, como é lidar nesse dia a dia? Como é que vocês se sentem? Porque, de fato, vocês estão diretamente entrevistando um bandido, entrevistando alguém de alta ou baixa, mas que há periculosidade naquilo. Como é lidar com isso no dia a dia, véio? Como é que você enxerga isso? Como é que você lida com isso? Bom, eu lido com naturalidade também pelo tempo, né, que eu tenho de profissão, mas nem sempre foi fácil. Eu já recebi algumas inúmeras ameaças, várias. Conta uma perigosa aí, não precisa falar um Vou nome. contar duas. A primeira, quando eu ainda era repórter da Record, eu cheguei numa delegacia, na época a delegada era Fernanda Porfírio, que hoje trabalha no alto comando da Polícia Civil, e tinha um cabeça-cara que tinha sido preso, né, e esse cabeça-cara tava lá, e quando eu entrei na sala, ele disse pra mim: eu vou lhe matar. E vou lhe matar na porrada. Aí eu virei pra ele, dei risada. Eu disse: irmão, você vai me matar por quê? Porque eu vou matar porque eu não gosto de você. Eu disse: ó, assim, você vai me matar, né? Beleza. Pode ser até que você me mate. Agora na porrada você não vai me matar. Eu ainda disse isso aí na cara dele. A delegada falou: mas por quê? Aí a delegada disse: eu quero saber por que você quer matar ele. E aí ele me confundiu com Marcelo Castro. Meu Deus. Foi. Aí ele disse assim: não, porque você fica na televisão dizendo tiro Zé, que é o jargão de Marcelo. Meu Deus. Eu disse: rapaz, não sou eu. Ele: você, rapaz, branquinho, cabelo liso. Na época eu não tinha barba, né? Enfim, eu hoje uso barba já há alguns anos. Mas eu vou... Não, rapaz, a delegada disse: não é ele. Precisou o programa começar, e naquela época, na transição, eu ainda era repórter de lá e Marcelo tava começando, e aí apareceu uma matéria minha e uma matéria de Marcelo. Rapaz, opa aí. E foi justamente no período que eu saí, porque naquele período eu larguei o jornalismo e fui estudar engenharia, depois a gente toca nisso. A segunda ameaça, né? Aconteceu mais recente. Eu já tava no Honda, né? Enquanto apresentador. Eu sou um cara, não é que eu não tenha medo. Destemido. Não é isso, mas não é que eu não tenha medo. A gente sempre tem medo, principalmente de morrer e nossa família ficar aí sem a gente. Então não é que eu tenha medo de morrer, eu tenho medo de deixar meus familiares sem mim, meus filhos, minha esposa. Mas mesmo com esse medo, eu sempre entrei em todos os lugares, sempre. Tem locais que eu sei que eu não posso ir pra frente, eu faço da entrada da rua. Eu tenho cuidados. Não significa que eu piso onde não dá, até porque, muita gente não sabe, mas nas comunidades, eu frequento comunidades, tem locais que a gente não pode pisar. Eu já fui retirado de locais do cara me mostrar a arma. E aí eu comecei a... existe um comando de uma facção carioca que chegou em Salvador com força total. E esse comando tomou o complexo do Nordeste de Amaralina. E eu comecei a ir direto contar tudo. Porque eu fui repórter que comecei a ter informação de tudo. E fuzil chegando, e coisas chegando, e armas, e enfim, eu comecei a ir todo dia fazer ao vivo e contar. E aí eles mandaram uma mensagem pro WhatsApp da TV, com fotos minhas, né, de um dos ao vivos que eu fiz, e com mensagens dizendo que eles iam arrancar minha cabeça e entregar num balde na emissora se eu não parasse de ir lá. Sério? Sério. E aí contei a família e tal, todo mundo assustado, nervoso. Eu disse, a TV me mandou parar de ir lá durante um tempo. Hoje eu já vou, né? Estive recentemente lá, inclusive. Mas faz parte. Isso não fez eu aumentar, sabe, minha segurança, contratar seguranças particulares. Eu não ando armado, eu não sou polícia, eu não tenho porte de arma, meu carro não é blindado. Mas é meu trabalho.
E se eu botar esse medo na frente do meu trabalho, Não eu vou faz. ter que me aposentar e procurar uma outra coisa para sobreviver. E assim, eu respeito muito eles. Respeito muito a bandidagem. Muito respeito porque eu temo. Sim. Mas o fato de eu temer não faz com que eu minta. Tá no meu juramento, eu preciso dizer, eu sou jornalista policial, eu preciso dizer o que eu sei. Então, seja pra facção de 2 letras, da de 3 letras, que tem um monte de facção de 2, de 3, de 4 letras, aí a gente vai e fala. E é a realidade. E é o que o povo quer ouvir. Porque você imagine que eu faço jornalismo, não é pra eles. Eu faço jornalismo pro povo. E eu falo o que o povo vive. Só quem mora em comunidade sabe o que passa. Se você perguntar pra mim, Fábio, é um poder paralelo? Sim. O tráfico traz benefícios pras comunidades? Infelizmente, talvez, Gabriel, não é o que você queira ouvir, mas traz. Uhum. O tráfico ocupa o espaço que os órgãos competentes, os poderes públicos não ocupam. Mas isso faz com que as nossas comunidades se tornem reféns. Porque se ele não tem o dinheiro pro gás e o traficante vai dar, você como pai, você vai deixar seu filho com fome ou você vai pegar seu gás e sua cesta básica? Pega o gás. Então faz parte da realidade da gente. E eu tô ali pra poder dizer, o fato deles estarem dando essa ajuda, entre aspas, à comunidade, não vai fazer me calar de que eles são pessoas que andam à margem da lei, que matam trabalhadores e que duelam o tempo todo, como a gente tem visto, tiroteios e mais tiroteios. Inclusive, eles fazem isso porque tiram de outros trabalhadores. Exato. Né? E vitimando pessoas. É. Recentemente, essa semana, quer dizer, fez uma semana na segunda-feira, a gente, que eu digo porque é um cara que a gente conhecia, a gente perdeu lá da TV uma pessoa muito querida, Buiú. Ele era um cara que lavava o carro de praticamente todo mundo da TV. Da comunidade, morador do Engenho Velho da Federação, pegava a chave lá, descia com o carro da gente dirigindo, pra você ver o nível de confiança que todos tinham lá. Sim. E Buiú teve apenas um erro. Essa facção invadiu a comunidade, ele estava 1h da manhã bebendo na porta de casa, por ser morador da área, e simplesmente os caras atiraram, que a facção que invadiu não era de lá, porque ele estava na rua. Então eu devo me calar? Essa é a realidade do povo. Quem vive em comunidade sabe que isso é comum. As pessoas que moram em Piatã, Vitória, Caminho das Árvores, Estela Maris, talvez não saibam. Só sabem que existem assaltos, que existem criminosos que roubam carro. Mas quem mora na comunidade e que hoje tem 15 dias, Gabriel, 15 dias sem parar, que todas as noites o povo do Engenho Velho da Federação, da rua Padre Eloy, da subida ali de Brotas, 6 horas da noite tem que fechar o estabelecimento e não pisa fora de casa. Por quê? Porque o poder paralelo decidiu duelar entre eles. E a gente fica refém disso. Então, eu tenho medo? Tenho. E eu digo isso quando eu apresento o programa. Quem acompanha os meus comentários dizem. Eu digo, eu tenho medo de vocês. Eu tenho medo de vocês porque eu preciso ter medo de vocês. Eu não tenho arma, pô. É. A minha arma é Deus, é acreditar que eu vou chegar em casa pra minha família e pronto. Mas a gente é alvo fácil. Então, a gente entrega na mão da polícia, entrega na mão de Deus e continua trabalhando. É, meu irmão. Sinistro, viu? Sinistro. Você saber os bastidores de quem tá no dia a dia, de quem realmente faz o que precisa ser feito, meu irmão, é complicado, viu? Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa agora. Fábio, como é lidar com o seu nível de estresse? Aqui a gente fala sobre 3 coisas: Deus, família e negócios. Quem é o Fábio pai? Né? Eu sei que você tem 2 filhos lindos, né? Um casal. Como é o Fábio pai? Como é que você enxerga hoje essa era digital na educação dos seus filhos? Como que você aconselha eles, né? Para que eles possam, de fato, ter uma vida... A gente falou sobre isso ontem. Os jovens estão muito ansiosos, né? Com essa pandemia, não está tendo aula. Como é que você lida com isso no seu dia a dia com os seus filhos? Bom, pra Maria, né, que é minha filha mais nova de 4 anos, é um pouco mais fácil, porque quando a pandemia estourou, né, ela tinha 3 anos e tal, então em casa é mais fácil de lidar com isso. Pro mais velho, que já tem 9, que é o Miguel, com certeza passou por muitos perrengues. Miguel sempre foi um atleta de disputar campeonatos de futebol na escola, ganhar títulos, magrinho.
Meu filho ganhou acho que mais de 15 quilos. Sério, velho? Nesse período de pandemia. Justamente por quê? Porque fechou futebol, fechou escola, separou de amigo, a cabeça fica louca, a gente precisou colocar ele num acompanhamento de uma psicóloga, porque tudo isso mexe. E lógico que como pai, a gente se preocupa com os jogos, porque tá na era, né? Ele tá, né, nesse meio, meu filho hoje já tem uma cadeira de youtuber, tem um PC daquele de youtuber. Sério, velho? Porque adora jogar, porque adora estar ali, mas a gente tem que estar ao lado. Justamente porque a gente tocou no ponto da pandemia que mexeu com muita gente. Se mexeu comigo, com você, Gabriel, não vai mexer com uma criança que do nada foi tirada o direito de ir à escola, de brincar com os amigos. Do nada, assim, eu digo, viu, gente, respeitando a pandemia, não é dizendo que é uma bobagem, não é nada disso, a pandemia tá aí, a doença existe. Mas eu digo assim, na cabeça da criança foi do nada um start de apertar e não existia isso e parou. Cerceou a liberdade. Exato. Então, para eles é exatamente isso. E meu filho sofreu muito. Hoje, graças a Deus, com a reabertura gradativa das coisas, futebol voltando, ele voltou pro futebol, há a possibilidade de voltar à escola e tudo se tranquilizou, mas foi bem difícil. Foi muito difícil e é preciso, como pai, você estar ao lado do seu filho, você conversar muito e, graças a Deus, a experiência que eu tenho, né, do cenário de violência, do cenário de aproveitadores, de pessoas que acabam fazendo mal a crianças, isso me permite também estar mais perto dele. Eu tenho, na minha vida, fora a minha esposa, que é uma pessoa fantástica, eu tenho meus pais, que ajudaram e ajudam muito na criação de Miguel, e que meu pai e minha mãe são meus heróis e até hoje fazem parte disso, dessa parte educacional. Minha mãe é pedagoga, meu pai é um cara de vida que eu digo assim, é o cara assim que eu digo que é meu herói, que não tem... O cara que venceu. Que venceu. Meu pai não tem nível superior, meu pai é formado na vida, e meu pai é dono de uma empresa de engenharia, sabe? Então, um cara que começou no polo petroquímico limpando o chão e cresceu absurdamente pelos méritos dele e por ter aproveitado as oportunidades que a vida deu. Então, é meu grande herói e eles são figuras extremamente importantes nessa educação de meu filho, principalmente meu filho mais velho. De minha filha, por conta da pandemia, eles acabaram se afastando um pouco porque, infelizmente, a gente faz parte da vida de todo mundo. Eu não me lembro a última vez que eu dei um abraço em meu pai e minha mãe. Não lembro. Eu não me lembro... e a gente, eu, meu pai e minha mãe e minha família inteira, meus irmãos, a gente sempre foi de comemorar aniversário juntos, todo fazer dia. churrasco, de estar lá, vai pra casa, pega o almoço, mas depois que a pandemia começou, eu não dei um abraço em meu pai e minha mãe. Hoje meu pai já tomou as 2 doses da vacina, tá muito perto de completar o tempo de eu poder voltar a abraçar meu pai, mas minha mãe tomou só a primeira dose. Então não me lembro a última vez que eu dei um abraço em meu pai e minha mãe, e isso fez com que afastasse, porque meu filho, como tem estudado muito com minha mãe, ele tem ficado um tempo na casa deles. Então hoje meus pais têm tido uma criação muito importante na vida dele. Já minha filha não tem, porque minha filha tá com a gente, comigo, com minha esposa. Enfim, é uma vida bem difícil. É um momento bem difícil. Sem planejamento. Isso, é um momento bem difícil, porque a gente teve que praticamente separar uma família que vive junto, sabe? Mas, enfim, foi pela segurança deles, Mas foi pelo passar. bem deles e já tá passando. Vai passar com fé em Deus. Fábio, é muito interessante, né? Você ouvir essas histórias dos bastidores, né? Saber que realmente a pessoa da TV, a pessoa que é famosa, tem uma vida normal, né? E eu queria te falar o seguinte, te perguntar, o que você acha, assim, e não o que você falar realmente é falado porque eu conheço a sua essência e tudo, mas o que você acha que fez com que você chegasse a esse alto nível, talvez na sua profissão, assim, você se considera hoje esse cara, não vou dizer que é o cara que ganha milhões de dinheiro, obviamente que não, mas aquele cara que está bem posicionado, aquele cara que realmente, como você falou mais cedo, não tem medo de indicar outras pessoas, né? O que você acha que foi fundamental no seu empreendedorismo, né?
Quando a gente fala o empreendedor, não precisa ser o cara ser empresário. É o cara que pega aquela atividade, empreende toda a sua força, a sua energia e tudo, e ele chega no alto padrão. O que é que você acha que foi diferencial para você, para poder chegar nesse ponto que você tá hoje? O que foi que você considera, velho, isso aqui foi o ponto de virada do jogo? Bom, Gabi, primeiro assim, pra gente deixar muito bem claro, o que me fez crescer foi esse lado familiar, de respeitar a educação que eu tive de casa. E na profissão, baseado em tudo que eu aprendi no berço, eu me coloquei à disposição para fazer tudo. Tudo assim. Ah, Fábio, você escolheu o que você queria dentro da profissão? Eu disse, eu me joguei e eu me sinto preparado para fazer tudo. E aí eu vou dizer, na TV Aratu, hoje o apresentador Fábio Gomes, ele já apresentou o No Campo do 4, que é de esporte, o Honda, que era um programa policial, hoje é um programa assistencialista. Eu apresentei o Tudo Novo naquele período. Tudo Novo apresentou? Apresentei. Quando o Darinho não ia, eu apresentei o Tudo Novo. Eu apresentei o Aratu Notícias, que é um jornal à noite. Eu só não fiz o QVP. Porque quando o Casemiro tem, já tem outras pessoas que fazem, sem motivo nenhum. Então, acho que essa minha versatilidade me fez, sabe, pronto. Porque eu sempre me coloquei de cabeça pra dizer assim, pô, por que eu tenho que me limitar? Por que não, né? Por que não? Então, acho assim que não é que, Fábio, você tá dizendo que você é bom em tudo? Não sou eu que tenho que dizer isso. O que eu quero dizer é que eu estou pronto pra qualquer desafio. Entendi. Então, se aparecer qualquer coisa dentro da minha profissão que diga, você topa, vou. Vou porque eu acho que eu não tenho que temer nada. E eu acho que eu ainda não alcancei dentro da minha profissão o que eu quero. Talvez eu tenha alcançado o respeito das pessoas que trabalham comigo, a consciência da importância, e eu preciso dizer e olhar pra mim e dizer assim, poxa, eu sou um cara que sou importante pra emissora que eu trabalho hoje. Porque eu sou capaz de fazer tudo isso que eu citei pra vocês. Mas eu ainda acho que eu posso chegar mais. Eu tenho muitos planos. Isso é empreendedorismo, né? Você sabe que você não tem limite, né? Exato. O limite tá na sua cabeça. Você que coloca. Eu queria te fazer 2 perguntas. Não sei se você vai poder responder pra gente finalizar aqui, porque eu sei que tem muita coisa pra poder se falar e a gente vai deixar o 2º episódio já marcado. Eu queria que você falasse uma coisa boa e uma coisa ruim. Ruim que eu falo no bom sentido. Quem você se inspira hoje na TV? Você fala assim, eu tenho esse cara como referência, eu tenho essa situação como alvo. E quem você olha assim, Hélio, esse cara nem de graça eu sentaria pra conversar, né? Não precisa ser aquele cara que tá no seu dia a dia, não precisa ser aquele cara famoso, mas eu queria que você falasse uma pessoa que você diz assim, esse cara eu tenho como referência e esse cara eu não tenho como referência, ou essa mulher, e não precisa ser no jornalismo, pode ser na vida mesmo. Esse que eu abomino isso. Eu não sou um cara assim que temo dizer nada aqui, tanto que eu contei histórias, porque assim, vou começar pela parte do não admiro. Eu não tenho dentro da profissão, ou melhor, nunca pensei nisso, de ter alguém que eu pudesse dizer dentro da minha profissão, que eu acho que a gente tem que tirar um pouco de lição de tudo. Então você veja que quando eu comecei o podcast, falei do Zebim, por exemplo, que é um cara que eu não tenho proximidade, que eu não concordo com algumas coisas, mas Sim. É um cara que eu admiro. Entendi. Então eu acho assim, dentro da minha área, de verdade, verdadeira, eu não tenho ninguém que eu não conversaria ou que eu não tiraria nada de proveito. Mas já que você você foi um cara bonzinho comigo, você, pela amizade, né? A amizade difícil, tinha que valer de alguma coisa pra eu não contar dos seus tempos de chicleteiro. Não, peraí, rapaz, fica calado aí. Isso é pro 2º episódio, deixa pro 2º. Então assim, eu vou falar de uma pessoa que eu não costumo falar muito de política, mas eu preciso falar porque faz parte do dia a dia. Bolsonaro é um cara que nem pra entrevistar eu gostaria. Se me colocassem assim pra poder fazer uma entrevista na minha profissão e dissessem assim, hoje você vai entrevistar o presidente Bolsonaro, eu pediria pra não ir. Porque eu não me sinto capaz de fazer uma pergunta pra ele sem colocar a minha vivência e o que eu penso de tudo que tá acontecendo. Então eu acho que eu, enquanto jornalista, não seria parcial. Ou eu não seria imparcial. Entendi. Eu estaria sendo parcial. E nós, como jornalistas, embora a gente sempre tenha que dar um pouco do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente vivencia,
Mas eu não conseguiria, você, Bolsonaro, eu perguntava assim, Bolsonaro, mas vem cá, e por que você não liberou a vacina antes? Vem cá, rapaz, você é idiota, que pergunta idiota é essa? Exatamente. Ele ia te responder isso. Não, ele não ia me responder, porque ele ia simplesmente dizer, não vou responder e ia embora. Que pergunta idiota é essa que você tá me fazendo? Pronto, então tá respondida. Tá respondida a figura. E das pessoas, eu vou dar duas. Uma, porque eu sempre fui muito fã mesmo e me abriu as portas pro jornalismo, se chama Zé Eduardo. E eu tenho um nível de gratidão muito grande. Hoje a gente, não é que a gente não é amigo, a gente se fala, às vezes quando eu mando mensagem pra ele, ele responde, mas nunca, não tem a proximidade. Mas eu... Não tem intimidade, né? Em qualquer lugar que você me vê e perguntar, pode ser um estudante de jornalismo, eu vou dizer, Zé Eduardo pra mim é um cara que eu sou fã. Agora eu vou te contar uma coisa de Zé Eduardo. Esse Zé Eduardo, uma vez eu percebi o grau de humildade dele quando eu abri o Malimari. E no Instagram, mandei uma mensagem pra ele. Falei, pô, eu queria te mandar um prato. Velho, esse cara foi super, hiper, mega educado. E ele respondia. E eu sabia que era ele mesmo. Tanto é que ele falou, pai, traga aqui que eu vou fazer uma divulgação. E, tipo, teoricamente, naquela época, 2016, ele tava no topo mesmo do... Top. Acho que era Se Liga Bocão. Ele respondeu o Instagram do Malimari. Fui lá na TV Record. Levei pra ele uma comida. Ele postou, comeu. Eu falei, rapaz, esse cara é de um grau de humildade. E não foi só uma experiência minha. Depois, aí eu comecei a ajudar nas campanhas que ele criou, né? Criou um grupo, tudo. E ele sempre acessível aos pequenos empresários. Sempre acessível. Pois é. E muito o segundo é Casemiro, que muita gente não conhece, né? Pessoalmente. Mas é uma figura diferenciada, sabe? Aquele Sério? cara educadão. Sabe, gente boa, que abraça todo mundo, que conversa com os profissionais, com os repórteres dele. Ó, que eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, assim, diretamente. Eu não sou repórter dele. Eu trabalho em um outro programa, mas a gente convive o dia a dia. E aí, eu tinha todos os motivos de fazer assim, por que Casemiro se eu não tenho nenhum... Porque eu tenho um contato do dia a dia, de ver, de conversar. E aí, tudo bom, Márcio? Mas assim, não tenho nada assim com ele, sabe? Diretamente, profissionalmente. A gente é colega de emissora, né? E eu admiro o jeito que ele faz as coisas acontecerem. Então, Casemiro e Zé Eduardo, pra mim, são duas figuras que eu admiro muito. Duas figuras lendárias do jornalismo baiano, né? Bom, pra encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem pras pessoas que estão vivendo esse momento de pandemia difícil, pras pessoas que estão vivenciando, né, aspirando à profissão, ser jornalista, as pessoas que querem realmente tem você como referência. O que é que você pode dizer para essas pessoas? Qual a mensagem que você pode deixar de... Assim, a sua mensagem mesmo para todo mundo. Acreditem. Eu acho assim que não permitam, na verdade, que ninguém diga para vocês que vocês não são capazes. Nós somos capazes do que a gente quiser. Então basta você acreditar no seu sonho. Entendi. Busque. E digo a vocês o seguinte, muita gente, pode soar até como uma declaração, sei lá, forte. Muita gente acha que quem trabalha no nosso meio, no jornalismo, é rico, porque tá ali na televisão, é status. Mas a realidade não é essa. Mas ainda assim, acredite no seu sonho. Acredite no seu potencial. Porque é difícil. É difícil pro repórter, é difícil pro carteiro, pra secretária do lar, pro empreendedor. Mas se é o que você gosta de fazer, e se é aquilo que você sonhou fazer, uma hora a porta vai abrir e você vai tornar o seu sonho realidade e vai fazer com que financeiramente você seja feliz também. Então acredite, busque, porque uma hora vai chegar. Eu tenho certeza que vai chegar. Olha aí que mensagem interessante, rapaz. Acreditem no sonho. Quem falou isso foi Renato Russo, né? Nunca deixe... Como é a música? Não vale a pena acreditar no sonho que se tem, né? Porque seus sonhos nunca vão dar certo. É isso aí. Irmão, eu queria te agradecer por tudo, né? Te agradecer pela pessoa que você é. Na verdade, o que as pessoas ouvem aqui de você não é nem 1%. Eu sei disso. E talvez eu sei mais do que as pessoas que não te conhecem, mas sei muito menos do que as pessoas que te conhecem. Eu tenho certeza que você é um ótimo pai. Vejo isso, né? A sua dedicação com seus filhos, com sua esposa, todo esforço. Então, tenho certeza que essa caminhada vai ser muito longa. Você tem uma mente brilhante,
Achava até que você tinha uns 40, viu, irmão? Mas você tem ainda Tô acabado, é verdade. 34, rapaz, você é doido. Verdade. Tem um futuro brilhante pela Nunca fui frente. na corda do chiclete. É porque na época, eu tenho certeza que eu ia, você não podia ir. Papai não deixava. É, pô, peraí. Mas... Agora a gente não vai mais não, né, velho? Você vai ficar em cima do trio de Belmarx, né? E trazer Belmarx aqui, rapaz. Ei, que beleza. Pensa. Eu nem vou conseguir gravar, só vou ficar ali sentado, ó, olhando Ele pra vai ele tirando botar foto. aquela fita de chicleteiro, Ah, 100%. meu irmão, já foi. Mamãe sacode e vou ficar aqui, sou 100% você, Bel. Eu não vou fazer o podcast com o Belmarx. Já tô avisando aqui já, viu, Totti? Você que quer ir embora da agência, traga logo o Belmarx aqui antes, pô. Que brincadeira é essa, velho? Então, eu tenho certeza que você tem um futuro brilhante pela frente. Eu não sei se na TV, eu não sei se empreendendo mesmo, mas eu sei que tudo que você se dedica a fazer, você faz muito bem feito. Então, o tempo e a oportunidade, né? Porque quando te dá uma oportunidade, chamei você para apresentar um curso, meu irmão, o cara botou o curso lá em cima, que inclusive nem vendeu ainda, você precisa resolver isso aí, Totti, né? Pra gente poder faturar, o cara que botar 1 milhão no bolso, velho. Aí, velho, ao vivo assim. Pô, mas aqui não tem negócio de Que duas beleza, conversas, não. É pra dizer logo. Rapaz, que escalação é essa? Eu tô com raiva de você, Totti. É sério mesmo. Vou botar isso aí que eu tô Eu recebi uma mensagem anônima de que Totti recebeu uma proposta. Rapaz, Recebi você anônima. não sabe, Depois a gente pô. conversa. Da brincadeira. Não, pô, é isso. E aí pronto, irmão. Eu tenho certeza disso. Tem que deixar o segundo episódio, né? Porque episódio 1 a gente falou só sobre... Não deu tempo de falar disso aí. O episódio 2 ele vai trazer as técnicas Fechado. que ele utiliza pra poder falar, pra poder gravar, pra poder engajar com todo o time. Então, irmão, eu queria te agradecer e tenho certeza que a casa é sua, né? Por inúmeras razões, que se eu ficar aqui vai passar o 4º, 5º, 6º episódio. E é isso, velho. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família e que tudo que você colocar a mão prospere. Valeu, Gabriel. Só agradecer. Você é meu amigo, meu irmão. Vou ligar aqui pro delivery do Mali, viu? Desce pra cá. Passa um jabá aí, pô, pra vender mais, pô. Por favor. Aproveita A galera imagem do liga cara aí, aqui, pelo né? amor de Deus. Liga aí pro Mali, Mali, pô, dá na hora. pra comprar comida, pô, ajudar o amigo aqui. Pô, você precisando vender. Então, gente, muito obrigado. Valeu, Gabriel. Tô à sua disposição. E qualquer coisa, né, que precisarem, vocês sabem que eu estou às ordens. Não precisa de nada, só precisa me atender, viu, Gabriel? Aí eu não perco a oportunidade. Só precisa atender minha ligação. No mais, tá tudo certo. Mas você era mais bonito, pô, né? Senão... Valeu!